E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Madorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu vou falar da série Emily em Paris e vou relacionar com semântica. De que forma? A semântica relacionada ao quarto chinês do John Searle e a semântica relacionada à moda. Quer saber como? Então não sai daí que eu já te conto. Então, pessoal, a série Emily em Paris é uma série bem curtinha, uma comédia dramática que tem 10 episódios bem curtos, bem interessante, na verdade, que conta a história de uma menina que está na casa dos seus 20 anos, a Emily, que é norte-americana, trabalha em Chicago, mora em Chicago, né? E eis que surge uma oportunidade para ela ir a Paris. E aí, quem não iria gostar de uma oportunidade como essas, hein? Qualquer pessoa. Só que tem um detalhe, ela não sabe falar francês, mas ela encarou. Ela é uma menina muito antenada, muito descolada e disse que iria mesmo assim. Imagine vocês, uma pessoa que vai para outro país, não sabe falar o idioma e tem que trabalhar no local, no lugar. Gente, foi uma presepada atrás da outra, porque essa Emily aprontou pra caramba. Em primeiro lugar, ela não foi bem aceita pelos franceses. Ela foi trabalhar numa agência de marketing. Aliás, ela é assim, ó, além de ser antenada, além de ser descolada, é uma menina muito inteligente. Ela tem mestrado em comunicação. Então ela saca muito sobre questões de marketing. Mas ela chegou lá meio que tentando ditar regras. Não foi ditar regras, né, gente? Ela tentou imprimir uma ideia nova, uma ideia norte-americana. Ah, e eu não mostrei pra vocês, né? A Emily é essa aí, ó. Gente, a primeira pessoa com quem ela esbarrou e que teve um impacto muito grande foi com a sua chefe na agência de marketing, a Sylvia. Mas a Sylvia não gostou da Emily não só pelo fato dela não falar francês. Ela não gostou da Emily porque ela, sem querer, se intrometeu em questões pessoais. Mas isso não é o mais importante nesse vídeo. O mais importante nesse vídeo é que a Emily, ela imprimiu todo o seu jeito de ser, toda a sua ideologia, toda a sua moda por meio das suas roupas. Claro, né? A moda tem a ver com as roupas, obviamente. Mas assim, gente, ela imprimiu uma nova visão de mundo. Ela trouxe para aquela agência, a Savoy, acho que é assim que se fala, vamos botar escrito aí. Ela trouxe uma nova visão de mundo, uma visão de mundo que não era tão exclusiva, isso mesmo. A Sylvia falou a ela numa ocasião, num dos episódios, que a agência dela era algo para poucos, era algo exclusivo. E isso a Emily não aceitou. A Emily queria trazer diversidade e ela demonstrava isso, as ideias que ela demonstrava, ela imprimia nas roupas que ela usava. Vamos ver uns 2 ou 3 looks dela? Então, ela queria colocar na cabeça de Sylvia que a Sylvia não precisava ser tão tradicional e tão conservadora, que na verdade o mundo mudou. O mundo não era mais dos homens, o mundo não era mais aquele lugar onde as mulheres eram donas de casas e cuidavam dos seus maridos e eram casadas e simplesmente eram criadas para serem assim, para bordar, para costurar e para cozinhar. Ela quis colocar para a Sylvia e para o mundo parisiense, vamos colocar dessa forma, que ela poderia trazer uma nova
forma de pensar. Bom, e para não perder a mania, quem é a Sylvie? Sylvie, é essa moça aí, ó. Gente, é claro que não foi só com a Sylvie que a Emily sofreu, né? Ela sofreu, na verdade, com a vizinhança, com a inquilina dela, a moça lá, a senhora lá que cuidava do apartamento onde ela foi morar. Porque na realidade houve, como eu disse antes para vocês, um choque cultural. E os franceses foram mostrados assim de uma forma um tanto grosseiros, educados demais, no sentido assim, ó, eles falavam o que pensam, falavam o que pensavam. Se não queriam alguma coisa, eles diziam, se não gostavam de alguma coisa da Emily, eles falavam, claro, até ali, porque tinha coisas que ficavam na entrelinhas. As únicas pessoas com quem ela fez amizade mesmo foram pessoas que não eram francesas. A Mindy, uma chinesa que estava com problemas com seu pai e era uma pessoa muito bacana, foi a primeira a ajudar, foi basicamente a primeira a ajudar a Emily mesmo de verdade. O Gabriel, o vizinho gato dela, que morava no mesmo prédio, que era um chefe de cozinha, e a Camille. E fora isso, claro que ela tinha dois, vamos dizer assim, dois colegas que eram uma figura, que no início não gostaram muito dela, vamos confessar. Mas depois até que se apegaram a Emily, que são o Luke e o Julien, que eu vou confessar a vocês, eu adoro ele. O Luke é meio desbocadinho, mas o Julien, gente, é um cara muito bacana. Então, sem mais delongas, eu vou falar sobre a questão do comportamento, da semântica, né? A semântica, como vocês sabem, trabalha com a questão do significado. Então eu vou trabalhar em duas frentes. Vou trabalhar na questão do comportamento primeiro e depois vou falar para vocês sobre a questão do quarto chinês e aí a gente faz um apanhado, tá? A questão do comportamento. O comportamento da Emily é impresso, como eu disse antes para vocês, em toda a sua moda, nas roupas que ela usa. Ela é uma pessoa completamente diferente, antenada, descolada, parece assim que ela não está nem aí para a opinião dos outros. No entanto, ela se preocupa, assim, ela quer ser reconhecida, ela quer ter amizades, ela não quer fazer nada de errado, mas mesmo assim ela imprime toda a sua ideologia, toda a sua forma de ser e todo o seu pensamento, porque afinal de contas, como eu disse antes para vocês, a Sylvie, ela impressa aquela questão assim, ó, de ser, como ser conservadora, uma mulher conservadora que não aceita, melhor, o mundo do jeito que está, toda essa revolução do mundo, né? Que afinal de contas as mulheres estão dominando o mundo cada vez mais, estão buscando igualdade, estão se empoderando e estão conseguindo. Mas a Sylvie parece que representa uma ideia de machismo. A Sylvie representa todo esse patriarcado que a gente não quer mais saber. Só que ela não é a única, tem outros personagens que vocês vão verificar que vão imprimindo esse tipo de pensamento também e dizendo como as mulheres devem agir, como as mulheres não devem agir. Só que a Emily, com as suas ideias revolucionárias e não tão revolucionárias assim, vai falando e colocando aos poucos que as coisas não precisam ser assim. Primeiro, que os produtos da agência, né, não precisam ser exclusivos para um número X de pessoas, um número pequeno de pessoas. Não, pode haver diversidade sim. Que com coisas simples a gente pode fazer uma coisa muito bacana. E com uma simples imagem pode trazer uma imagem muito grandiosa. E que as pessoas, mesmo assim, com poder aquisitivo mais baixo, de outro gênero, elas podem ser felizes também, elas podem aparecer e elas podem ser importantes. Porque na verdade elas são importantes. Todos nós somos importantes. Então essa questão de exclusividade, algo para poucos, é uma ideia que está super arcaica e super ultrapassada. E que a Emily tenta trazer isso, imprimir essa ideia
a cada episódio, ou melhor, nos episódios isso vai aparecendo mesmo de forma implícita, tá? Essa é a questão do comportamento ligado à moda. O seu jeito de ser é impresso no seu comportamento e na sua moda, na maneira diferente dela se vestir. Essa é a primeira parte do vídeo. E a segunda parte do vídeo que eu quero trazer para vocês é sobre o quarto chinês, do John Suhr. Já ouviram falar sobre a ideia do quarto chinês? Pois bem, o John Suhr é um filósofo ainda vivo, que trabalha muito com filosofia da mente, trabalha com a ideia de intencionalidade, né? Porque afinal de contas, quando nós intencionamos algo, grosso modo falando, né? Intencionamos algo é porque nós queremos algo, é porque nós falamos sobre algo, é porque nós desejamos algo. Isso trabalha ali com estados mentais. Querer, sofrer, desejar, tudo isso são estados mentais. Lembrar, mas claro que há diferenciações nos estados mentais, né? Aqui eu tenho que ser mais sucinta, como vocês sabem. Então, o Suhr queria provar que os computadores, na realidade, eles só são capazes de sintaxe. Eles só são capazes de mostrar e de apresentar para nós como são as estruturas da linguagem, né? A sintaxe, a parte da gramática que trata sobre a estrutura da linguagem, né? A estrutura de uma frase, sujeito, predicado, objeto, verbo, enfim. E que os computadores não são capazes de semântica, eles não são capazes de intencionalidade, eles não são capazes de falar sobre as coisas, de tratar sobre as coisas, de tratar sobre algo que é exterior a eles próprios. E com isso ele trouxe a ideia do quarto chinês. O que seria o quarto chinês? Uma pessoa está dentro de um quarto onde tem várias regras da língua chinesa, de como interpretá-la, vamos colocar assim, mas não sabe chinês. Aí uma outra pessoa fora do quarto coloca uma mensagem em chinês para essa pessoa que está dentro do quarto, e aí essa pessoa no quarto, ela busca nas regras o que aquilo quer dizer, qual é a tradução daquela palavra, daquela frase, vamos dizer assim. E aí com os livros, com as regras que ela tem, ela consegue buscar a tradução. E aí manda a tradução de volta para quem está fora do quarto. A questão é, essa pessoa que está dentro do quarto, que não sabe chinês, ela entende chinês? Não, gente, ela só interpretou regras, ela só viu ali de que modo que a palavra X lá pode ser falada em chinês, numa outra língua. É a mesma coisa que o computador, né? A gente coloca ali no Google Tradutor, a gente coloca uma frase em alemão e aí o computador traduz para nós em português, por exemplo. Mas aí o computador foi capaz de dizer exatamente o que significa aquela frase? Não, não foi capaz. E ele não é capaz disso, segundo a visão do Suhr e de muitos teóricos, da minha inclusive. Aí vamos voltar para a Emily. A Emily não sabia francês, certo? E aí então, em vários lugares, nos primeiros episódios, é muito evidente isso, ela chegava e falava algumas palavras e ela ficava perguntando o que era, ela ficava, como a gente diz, né, no ditado popular, boiando. Mas, aos poucos, ela começou a entender o que as palavras significavam, de acordo assim, muito com o comportamento das pessoas que falavam aquelas palavras. Por quê? Porque ela é um ser humano, ela não é um computador. Entende onde eu quero chegar? Um ser humano é capaz de semântica, um ser humano é capaz de intencionalidade, um ser humano tem estados mentais, então ele é capaz de dizer sobre o que aquilo significa, sobre o que é algo, o que não é, lembra das coisas, sonha sobre as coisas, imagina as coisas, certo? E é capaz de falar sobre o que ele quiser, desde que ele compreenda. E aí entra uma ideia de contexto também, né gente? Claro que óbvio que os computadores também
Não tem. Tá bom, gente? Numa outra vez eu vou fazer um vídeo melhor sobre a questão do quarto chinês, para ficar assim, ó, mais fixado, porque ele é bem mais complexo do que isso. E é isso então. Por hoje é isso. Bye!